Capítulo 10. Tudo de Deus. Pensamentos demais para sintetizar em um ato grandioso. Máscaras caíram, discursos se desfizeram no falar. Tudo que eu poderia ser, todos me ignoraram. Nisso eu valia para meu Deus, mas fui moldado no barro. Robert Browning. É um erro confundir humildade com autodepreciação. A verdadeira humildade é capaz de reconhecer e admitir seus próprios dons da tristeza e da graça. A pessoa que tem medo de admitir que possui alguma virtude ou talento e que busca tarefas humildes apenas porque acredita que fazer o contrário prejudicaria a sua humildade, está, na verdade, buscando autopiedade pura e simples. Quanto mais humildes formos, maiores serão as honras que podemos alcançar sem prejuízo da nossa humildade, porque sabemos que em nós mesmos não somos nada. Nada temos e rendemos a Deus o crédito por qualquer bem que esteja em nós ou que eventualmente venhamos a alcançar. A insistência de Teresa Margarida de que não estava apta a viver na companhia de suas irmãs não era modéstia fingida, o orgulho disfarçado de humildade, que foi bem denominado de o pecado favorito do diabo. Estou vivendo em uma casa de anjos, disse ela ao pai, no dia da tomada de hábito. As freiras muitas vezes falavam de sua indignidade de estar com elas e frequentemente mencionava seu desejo de passar a vida a serviço de todos aqueles anjos. Uma das características mais marcantes da profunda humildade de Teresa Margarida era a sua espontaneidade. Era bastante franca, simples e aberta, considerando-se genuinamente cheia de defeitos, não só em comparação com Deus Santíssimo, mas também em relação às suas irmãs. Parecia-lhe tão santas e ela tão indigna e cheia de imperfeições. Não havia nela uma forçada convicção de sua própria insignificância e pobreza. Era uma convicção genuína de sua incapacidade de fazer o bem a si mesma. À medida que progredia na oração, a luz infundida da contemplação a tornava cada vez mais consciente da grande desproporção entre a santidade de Deus e sua própria indigência. Enquanto sua confiança nunca vacilava, confiando unicamente nele para suprir tudo o que lhe faltava. Em mim não tenho nada, mas em Deus tenho tudo. Posso fazer todas as coisas graças à força que Deus me dá. Assim, a consciência de seu próprio nada e da misericórdia de Deus não causava desânimo. Em vez disso, um esforço cada vez mais generoso para conciliar essa desproporção. Sua atitude habitual era de adoração, o que envolve, até certo ponto, uma comparação entre o nosso nada e desamparo diante da plenitude e suficiência de Deus. Mas ela sempre fazia essa comparação de forma inconsciente, ao invés de insistir continuamente em sua miséria e inutilidade, simplesmente deixava cair todo o pensamento de si mesma diante da infinita majestade de Deus e, de fato, a maneira mais proveitosa e genuína de desprezar o eu é esquecer-se completamente de si mesmo. Ela perguntou mais uma vez ao padre Ildefonso: por que o Senhor não permite que minhas irmãs me vejam como sou aos seus olhos?
uma criatura sem valor, talvez porque seria uma fonte de escândalo para elas, ou talvez porque elas mesmas sejam tão boas que seriam incapazes de pensar mal dos outros, mesmo de alguém como eu. Não havia falsa modéstia nessa atitude. Isso explica em parte sua determinação de se esconder para que suas irmãs, vendo-a praticar qualquer ato externo de mortificação, não atribuíssem erroneamente a ela uma virtude que ela mesma se sentia longe de possuir. E esta é a condição de quem se vê diante de Deus, pois não importa como aparecemos ou esperamos aparecer aos olhos dos outros, não podemos sequer ver a nós mesmos imparcialmente contra o pano de fundo de pessoas e eventos que preenchem a nossa vida. Como diz Santa Teresa, nunca conseguiremos conhecer a nós mesmos se não procurarmos conhecer a Deus. E autoconhecimento é a incumbência da alma, por mais elevado que seja o estado que possa ser alcançado. Ela pediu em outra ocasião: Padre, se o Senhor não tem medo de desmoralizar alguém, por favor, dê a conhecer meus muitos defeitos para que as irmãs me conheçam como realmente sou. Considero que são todas santas. Tremo quando vejo como sou diferente delas, pois sou apta apenas a servi-las nas tarefas mais humildes. Além disso, se me conhecessem pelo que sou, sua caridade as levaria a interceder por mim junto ao bom Deus. O padre Ildefonso não duvidava da absoluta sinceridade dessas declarações. Ela falou com tanta naturalidade e sempre foi tão aberta que é impossível questionar sua sinceridade. Eu certamente não podia duvidar nem por um momento que essa era sua convicção sincera, pois a conhecia por completo até a menor aspiração de sua alma. Em outra ocasião, disse a madre Ana Maria que, ao lado do padre Ildefonso, provavelmente compreendia as disposições interiores de Teresa Margarida, melhor do que qualquer outro no convento. Temo ser uma grande prova de paciência e virtude para os que me rodeiam, como uma fonte constante de mau exemplo. Eu me pergunto como nossa Santa Mãe pode suportar-me ter entre suas filhas. Madre Ana Maria Farol. Essas palavras vieram de seu coração, pois ela realmente acreditava no que dizia. Ela estava convencida de que tudo o que fazia era apenas seu dever e falava com tanta veemência de sua pequenez que nunca acreditou ter feito algum progresso na virtude. No entanto, o autoconhecimento, diferentemente do amor próprio, não deprime com a visão das próprias imperfeições. Tudo posso naquele que me fortalece, repetia ela com São Paulo, recusando-se a ficar abatida. Deus poderia suprir e supriria tudo o que lhe faltava. E o padre Ildefonso testemunhou. O efeito do autoconhecimento não a desencorajava, mas a obrigava a lançar-se sobre a bondade e misericórdia de Deus. Ela me disse uma vez: em mim mesma nada, em Deus tudo. Quanto menor e mais fraca sou em mim mesma, mais rica e forte serei nele. Ele será tanto mais glorioso em sua misericórdia, à medida que sou mais desprezível em meus pecados e em meu nada. Esse testemunho do padre Ildefonso se refere a um período posterior, no momento de sua investidura. O padre João Colombino a orientava
e pouco depois de receber o hábito, Teresa Margarida escreveu-lhe sobre suas dificuldades, explicando alguns dos receios que começara a sentir sobre a genuinidade da sua vocação, o que ele não considerava. É importante frisar isso porque, apesar do sentimento quase perpétuo de miséria e indignidade, Teresa Margarida não era uma pessoa indecisa. Sua humildade era profunda demais para as dúvidas e tortura de si mesmo, que constitui a base desse mal-estar espiritual, e sua confiança na misericórdia amorosa de Deus era abrangente. Os receios atípicos que assaltaram durante os últimos 18 meses de sua vida não pertenciam ao seu aparato natural, mas à ação sobrenatural das purificações de Deus. No entanto, foi provavelmente para dissipar seus temores a esse respeito que ela pediu e obteve de seu confessor permissão para antecipar sua profissão, fazendo votos particulares de obediência, castidade e pobreza, pronunciando temporariamente em 7 de abril, um mês depois da investidura. O ano se passaria até sua profissão religiosa, a consagração pública e oficial de si mesma a Deus pelo voto perpétuo. Hoje, nota de rodapé, hoje nem os votos perpétuos solenes, nem os simples podem ser emitidos antes de um período de pelo menos 3 anos de vigência dos votos temporários simples. E agora ela começava a trabalhar com seriedade, corrigindo as muitas falhas que via em si mesma, determinada a passar o tempo de espera preparando um dote espiritual digno do noivo, que se dignava a aceitá-la. A irmã Teresa Maria, uma das noviças, deu testemunho de sua companheira neste período, dizendo que notou em particular os esforços que fazia para controlar sua fala e movimentos, evitando qualquer ação precipitada e procurando praticar a obediência cabível à vontade de seus superiores. Ela nunca manifestava a menor evidência de aversão a qualquer uma das tarefas que lhe eram atribuídas, ou mostrava ressentimento pelas repressões, às vezes injustificadas, recebidas em público. Durante esses meses, enquanto se esforçava para dominar seu temperamento naturalmente volátil, refreando seus movimentos instintivamente rápidos, obrigando-se a parar e refletir antes de falar ou agir, ela escreveu uma carta ao cônego Tonce, na qual o custo dessa disciplina ficou claro. O Senhor pode ter certeza de que encontrei muito menos dificuldade em lidar com assuntos externos. Tudo pode ser reduzido a movimentos interiores, onde o exercício constante da renúncia é essencial, mas é impossível sem completa liberdade de espírito. Isso eu ainda não possuo. No entanto, confio na misericórdia de Deus para obter o controle em uma questão tão pequena, pois Ele já me deu muita força e coragem em coisas maiores. O testemunho mais profundo da humildade de alguém é apontado como a maneira pela qual as humilhações são aceitas e suportadas. Acolho as humilhações, declarou Teresa Margarida, vendo nelas uma oportunidade de se assemelhar ao Sagrado Coração, vítima do amor, cuja imagem desejava ser. No exterior da prática da pobreza, Teresa Margarida era a própria perfeição. Os mais velhos, os mais miseráveis, os menos convenientes eram sua escolha e ambição, e nada a deixava mais feliz do que poder trocar algo útil por outro defeituoso ou incômodo de usar. Mas era em seu desapego universal e pobreza de espírito
que provava que esses atos externos eram expressões da virtude interior e não apenas adequação externa ao costume ou inércia. Certa vez, quando questionada por Madre Ana Maria sobre sua prática de pobreza e desapego, formulou o seguinte conselho: receba sempre, com igual contentamento da mão de Deus, consolações ou sofrimentos, paz ou angústia, saúde ou doença. Não peça nada, não recuse nada, mas esteja sempre pronto para fazer e sofrer qualquer coisa que venha de sua providência. Nada a pedir, nada a buscar, além da vontade de Deus, aceitando todas as coisas de suas mãos com igual gratidão e amor. A gratidão é a virtude própria de quem é genuinamente humilde e pobre de espírito, e Teresa Margarida tinha um coração agradecido. Irmã Teresa Margarida exercitava-se bem nas virtudes que tanto ansiava alcançar, e as críticas de Madre Teresa Maria, a mestra de noviças de mais idade, continuavam inabaláveis. Nenhum pecadinho, por mais insignificante que fosse, passava despercebido. Um ligeiro atraso no trabalho ou a menor lentidão ou ineficiência em realizá-lo, um movimento, um gesto rápido ou descuidado, uma opinião não solicitada, qualquer ar de abstração ou preocupação durante um trabalho comunitário, tudo era imediatamente atacado. Mas, embora essas pequenas falhas involuntárias não fossem de forma alguma proporcionais à severidade da reprimenda, a noviça nunca parecia desapontada e prontamente se prostrava de maneira habitual, beijando o chão por sua culpa e agradecendo a mestra por sua caridade e correção. Até mesmo Madre Teresa Maria, que parecia determinada a testar sua paciência e autocontrole ao máximo, em certa ocasião disse às outras noviças que fariam bem em estudar sua companheira e seguir seu exemplo. Conheço os méritos particulares de cada uma de vocês, disse ela, mas sou grata a Deus por me permitir conhecer a irmã Teresa Margarida, porque com sua rara inocência ela me inspira a mais profunda admiração. Certamente a mestra das noviças escolheu um método incomum de demonstrar essa admiração, e seria razoável esperar um pouco menos de disposição para proporcionar ocasiões para o exercício da virtude que a inspirava. Mas, por mais que a cena se repetisse, Teresa Margarida não mostrava nenhum mal-estar, a não ser o rubor facial que não conseguia controlar. Um dia, durante o recreio, Madre Teresa Maria expressou o desejo de que Teresa Margarida ajudasse na costura de algumas roupas de sacristia. Vá e observe a Madre Ana Maria. Olhe atentamente para a forma como ela faz as pregas e veja se você pode aprender a fazer o mesmo.
A ordem foi prontamente executada. Teresa Margarida levantou-se e dirigiu-se à assistente, ajoelhando-se ao lado dela para observar melhor como estava manuseando o material. Ela era rápida e em poucos minutos havia assimilado. Com a espontaneidade que era tão característica dela, bateu palmas, exclamando: "Deixe-me tentar, acho que já sei como fazer." Irmã Teresa Margarida, a censura veio do outro lado da sala. "Eu realmente esperava mais humildade de sua parte. Permaneça onde está e tente aprender um pouco de virtude, bem como o trabalho que lhe é dado para fazer." A noviça imediatamente beijou o chão e o insulto continuou. Finalmente, tendo permissão para se levantar, foi até a mestra e, em sua maneira habitual e serena, agradeceu. Madre Ana Maria, nesse meio tempo, sentiu não apenas uma grande pena, mas também uma grande vergonha. No entanto, não disse nada e, como Irmã Teresa Margarida continuou a trabalhar e a participar da conversa, como se nada de desagradável tivesse acontecido, tranquilizou-se. A campainha tocou, sinalizando o fim do intervalo, e enquanto se levantavam para dispersar, Teresa Margarida sussurrou: "Rezem por mim para que eu possa superar meu orgulho e aprender a ser mais humilde." Testemunhando no processo de beatificação, Madre Ana Maria relembrou esse incidente, dizendo: "Não me parece que a irmã Teresa Margarida tenha alguma vez se orgulhado de qualquer coisa." Felizmente, Madre Teresa Maria era de idade avançada e bastante enferma. Por isso, nem sempre estava presente na hora do intervalo. Se o tivesse feito, teria produzido tudo menos o fim para o qual o mosteiro servia. Estando cada uma das noviças debaixo de uma espada de Damocles. Nota de rodapé. A espada de Damocles, na mitologia grega, representa a insegurança daqueles que possuem grande poder. Temendo algum gesto involuntário ou palavra descuidada que a faria despencar sobre elas e que por fim geraria pouco relaxamento ou diversão. A irmã Teresa Margarida suportava essas coisas aparentemente injustas sem desenvolver nada da natureza de um complexo de perseguição. Mas as outras noviças sentiam que ela era tratada injustamente e consideravam que suportava com virtude relevante. Provavelmente foi uma delas ou Madre Ana Maria que mencionou o assunto ao provincial, Padre João Colombino, possivelmente durante uma visita. O padre Delfonso afirmou que o provincial muitas vezes tentou persuadir Madre Teresa Maria a ser menos severa com Teresa Margarida, mas ela sempre respondia que, se não tivesse convencida da sólida virtude da noviça ou das alturas a que era capaz de ser conduzida, nunca aprovaria daquelas maneiras. Insistia que a experiência cotidiana só a fortalecia nessa convicção, pois Teresa Margarida nunca se aborrecia, mas crescia no desapego e na liberdade de espírito. Aparentemente, a mestra noviça tinha a ideia fixa de que era seu dever forçar suas pupilas ao exercício da virtude na ponta de uma espada. Aquelas que experimentavam essa forma de teste, ao serem escolhidas por um superior antipático, muitas vezes enfrentavam a situação apenas rangendo os dentes e suportando enquanto durava. Afinal de contas, os noviciados não duravam muito e a pessoa acabava se libertando da tirania. Mas, diz São João da Cruz, aqueles que estão no caminho da perfeição procedem de maneira muito diferente e com um temperamento de espírito completamente diferente. Nota de rodapé. Aqueles que neste tempo
caminho para a perfeição procedem de maneira muito diferente e com outro temperamento de espírito. Aproveitam e constroem com muita humildade, não só deixam de enaltecer as próprias coisas, mas ficam pouco satisfeitos consigo. São João da Cruz. Algumas imperfeições acerca do hábito da soberba, vencendo as raízes do mal. Editora Mensageiros. São Paulo, 2022. Teresa Margarida fez um pequeno comentário revelador que mostrava ao mesmo tempo o que lhe custava esta constante censura, bem como a extraordinária maturidade de sua visão sobre tais assuntos. Aquele que não sabe sujeitar sua vontade à dos outros nunca será perfeito. Nosso modelo é Jesus, cujo impulso da carne era fazer a vontade de seu Pai, que foi submisso à morte até a morte de cruz. Resolvi assemelhar-me a ele em todas as coisas. Durante este ano de noviciado, ocorreu um incidente que foi tratado detalhadamente durante o processo de beatificação. E todos os que testemunharam foram unânimes em atribuí-lo a causas sobrenaturais. A irmã Teresa Margarida era tão ajudante no refeitório. A irmã Teresa Margarida era então ajudante no refeitório e, por causa de seus deveres, não tinha jantado com as outras, ficando para trás para o fazer depois da saída delas. Uma colega noviça, irmã Maria Vitória da Trindade, também ainda estava comendo, ou tentando fazê-lo, pois sofria tão agudamente de uma dor de dente que levava muito mais tempo do que o resto da comunidade para comer. Qualquer que fosse a natureza de sua doença, sofria desde 11 anos e possivelmente seus dentes estavam desgastados e os nervos expostos, caso em que comer certos tipos de alimento, como pratos quentes ou frutas ácidas, seria um processo agonizante. Nesse referido dia, a irmã Teresa Margarida, que tinha a fama de nunca levantar os olhos no refeitório, estava jantando tranquilamente quando de repente percebeu que a irmã Maria Vitória, sentada perto dela, chorava silenciosamente. A jovem estava tão aflita que Teresa Margarida quebrou sua regra habitual de olhar para baixo e levantou-se de seu lugar e disse suavemente: "Minha pobre irmãzinha, você está com tanta dor que não consegue comer." Então, antes que a irmã atônita percebesse o que ela estava fazendo, a beijou com força na bochecha. Instintivamente, a mão da irmã Maria Vitória dirigiu-se ao próprio rosto e ela deu um leve gemido, pois o contato repentino foi como um golpe no seu maxilar hipersensível. Mas, de repente, toda a dor desapareceu. Irmã Maria Vitória prendeu a respiração, esperando que a dor voltasse em uma onda excruciante. Mas nada aconteceu. Minutos se passaram e as duas noviças se entreolharam em silêncio atordoado. Irmã Maria Vitória saiu imediatamente do refeitório e correu em busca de Mariana Maria e sua companheira a seguiu. "Estou curada", ela gritou, e seu rosto, geralmente marcado pela dor, estava radiante. Mariana Maria olhou para as duas noviças. "Vocês duas estiveram conversando no refeitório?" Ela perguntou, pois era uma violação de regulamento que nunca teriam suspeitado de Teresa Margarida, visto que era tão meticulosa sobre a menor prescrição. Ela repreendeu as duas, mas a irmã Maria Vitória realmente tinha sido curada de sua aflição. Nunca mais em sua vida ela sofreu de dor de dente, embora, ocasionalmente, experimentasse uma leve dormência, mas sem dor. Na verdade, nessa ocasião, Teresa Margarida foi culpada de duas pequenas faltas: falar sem permissão e beijar a irmã.
Mas a caridade avassaladora que a impeliu foi aparentemente o fator decisivo no incidente. E a grande questão que fica na mente é como esse evento pode ser conciliado com o desejo genuíno de Teresa Margarida por completo ocultamento. Ela que procurava esconder qualquer coisa que pudesse parecer virtuosa aos olhos dos outros, comportou-se deliberadamente de uma maneira que produziu resultados considerados não apenas admiráveis, mas milagrosos. É improvável que ela pretendesse algo mais do que fornecer conforto e simpatia com seu abraço. Certamente não previu que, beijando a irmã, iria curá-la. Provavelmente conseguiu evitar qualquer menção àquilo ou dissociou-se inteiramente do efeito de sua ação. De qualquer forma, ela não discutiu o fato com Madre Ana Maria. Apenas beijou o chão, pediu perdão por seu erro e não ofereceu nenhuma desculpa para atenuar o delito. Não há desculpa para uma prática que Santa Teresa constantemente exaltava como meio para a perfeição e suas instruções ainda permanecem. Que as freiras tomem o máximo de cuidado para não se desculparem de suas faltas, exceto quando absolutamente necessário. Agindo assim, farão grande progresso em humildade. Foi com este espírito que Teresa Margarida aceitou todas as repressões aparentemente injustas e desnecessárias dos seus dias de noviciado, sem sequer questionar se era ou não culpada daquilo que lhe era imputado. Será que falhou em varrer o corredor completamente? Faltava-lhe humildade porque considerava ser dominado tão rapidamente o simples bordado? Pouco importava, ela era mais do que capaz disso, e muitas vezes tinha sido culpada de faltas mais sérias, mesmo quando algumas das acusações contra ela tinham sido resultado de negligência das outras, e mesmo estando ciente da identidade da verdadeira culpada, nunca protestava, mas humildemente pedia perdão por tudo que era acusada de fazer ou de deixar de fazer. Ora, ela não estava em boa companhia? Houve alguém mais irrepreensível do que Jesus, que diante de seus juízos permaneceu em silêncio e não falou nenhuma palavra em sua própria defesa? É preciso muita humildade para se ver condenado sendo inocente ficar calado, diz Santa Teresa. E essas pequenas irritações que podem ser tropeços para quem as olha com ressentimento foram para Teresa Margarida a lixa com que as arestas das suas imperfeições estavam sendo alisadas. Não foi no espírito de uma Marte vitimizada que ela sorriu alegremente durante o desagradável processo, mas com a atitude de Davi que, quando Abissai iria matar Sêmei por amaldiçoá-lo, respondeu: Deixe-o amaldiçoar como quiser, o Senhor o ordenou a fazê-lo. Quem irá questioná-lo? O tratamento que Maria deu a Teresa Margarida não era a expressão de antipatia ou repulsa. Ela registrou sua profunda e sincera admiração pela noviça e sua convicção das virtudes e potencialidades possuídas pela menina. Era a interpretação de seu dever, um método que ela deliberadamente adotou ao treinar a alma excepcionalmente talentosa que ela reconhecia ser sua responsabilidade. Pode-se questionar a sabedoria do método, mas não a intenção que o motivou. Eu não provaria outra noviça dessa maneira, disse. Ela estava bastante ciente, aparentemente, de que suas repressões eram em sua maioria imerecidas, mas aparentemente não percebeu o quão flagrantemente estava ultrapassando os limites da autoridade e extrapolando a justiça.